Sabe aquela ideia de construir a capital de um país inteiro do zero? Pois é. Essa não é uma história qualquer, é a história de Brasília. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse sonho ambicioso que virou a capital do Brasil. E essa é a grande questão, né? Como é que se faz isso? Pensa só no desafio: pegar uma área imensa de cerrado, de terra vermelha, e em pouquíssimos anos transformar aquilo no coração político de uma nação. A história de como Brasília nasceu, olha, é uma das coisas mais incríveis do urbanismo moderno. Vamos entender direitinho como isso aconteceu? Então, essa ideia de levar a capital lá para o meio do Brasil, ela não apareceu do dia para a noite, não. Muito pelo contrário. Era um sonho antigo, sabe? Uma ambição que o país carregou por décadas, sempre com aquela promessa de um futuro diferente, um novo Brasil. E que ambição, hein? Porque Brasília tem um detalhe que a torna única. Pensa bem, a maioria das grandes capitais do mundo foi crescendo aos poucos, organicamente, ao longo de séculos. Já Brasília, não. Ela foi planejada e construída numa escala gigantesca e tudo isso, historicamente falando, num piscar de olhos. Olha que fascinante o que essa linha do tempo mostra pra gente. A construção em si foi super rápida, meteórica mesmo. Mas a ideia demorou quase 70 anos para finalmente sair do papel. Começou lá atrás, como uma simples menção na Constituição de 1891, e só em 1955 virou a grande meta-síntese do presidente Juscelino Kubitschek, e daí, em incríveis 5 anos, a promessa virou uma cidade de verdade. Mas por que tanto trabalho? Por que um esforço tão gigantesco? Bom, a mudança tinha 3 motivos principais. Primeiro, a questão da segurança. O Rio de Janeiro, a capital da época, ficava no litoral, super vulnerável a ataques pelo mar. Segundo, a integração nacional. A ideia era levar gente e desenvolvimento para o interiorzão do Brasil. E, por fim, o simbolismo. Brasília tinha que ser a cara de um Brasil novo, moderno, olhando para frente. Ok, decisão tomada. Agora era hora de desenhar essa cidade que, até então, era só um sonho. Então vamos entrar agora na fase do plano, para ver como ele tomou forma. E o projeto que ganhou foi o do urbanista Lúcio Costa. Foi ele quem criou o famoso plano piloto. Curiosamente, a inspiração dele foi o sinal da cruz. Mas todo mundo olha e vê o quê? Um avião, um símbolo perfeito de um país decolando para o futuro. E claro, a arquitetura icônica dos prédios ficou por conta do gênio Oscar Niemeyer. O plano do Lúcio Costa era, uau, revolucionário para a época. Vamos imaginar aquele avião de novo. A fuselagem, que é o eixo monumental, era onde ficava todo o governo. Nas asas, o eixo residencial. E era tudo super setorizado, bem dividido mesmo. Aqui só bancos, ali só hotéis. E a vida do dia a dia? Acontecia nas famosas superquadras, que eram tipo mini bairros autossuficientes, sabe? Com escola, lojinhas, áreas verdes, tudo ali. E isso aqui mostra perfeitamente o quão radical era a ideia de Brasília. É só comparar com a capital antiga, o Rio de Janeiro. O Rio cresceu como deu organicamente ao longo de séculos. Foi moldado pela geografia, que é linda, mas também caótica. Brasília foi o oposto. Foi uma criação da pura lógica, da função. Uma cidade modernista nascida de uma visão única e planejada. Mas a gente sabe, né? Uma cidade não é feita só de projeto e concreto. É feita de gente. Então, vamos falar agora de quem botou a mão na massa para construir esse sonho. Os trabalhadores que ergueram Brasília ganharam um nome: candangos. E a história dessa palavra é muito interessante. Originalmente era um termo pejorativo, usado para se referir aos portugueses na África. Só que os migrantes, a maioria vinda do Nordeste, uma região muito sofrida, pegaram esse nome para si e o transformaram completamente. Virou um símbolo de orgulho, de força. A força desse nome foi tanta, mas tanta, que hoje ele está lá, no dicionário. É o reconhecimento oficial para essa gente pioneira que literalmente construiu a capital com as próprias mãos. Ok, a cidade está de pé. E como é a vida nessa utopia moderna? Vamos dar uma olhada agora em como a cidade se organiza, tanto na parte administrativa quanto na economia. Primeiro, Brasília não é uma cidade comum nem no papel. O Distrito Federal é uma coisa meio híbrida, sabe? Funciona como estado e como município ao mesmo tempo. E é por isso que lá não tem prefeito. Quem manda é um governador, que acaba cuidando das responsabilidades dos dois.
Na economia, a cidade é o puro reflexo da sua razão de existir. Dá uma olhada nesse gráfico. Mais de 90%. É isso mesmo, mais de 90% da economia de Brasília gira em torno da administração pública e dos serviços ligados a ela. No fundo, é uma cidade que funciona para o governo. E essa economia tão focada no governo leva a um dado que impressiona. Brasília tem a maior renda por pessoa de todas as capitais do Brasil. Pensa só, é quase 3 vezes a média do país. Isso acaba transformando a cidade numa espécie de ilha de riqueza. Mas essa história de riqueza, bom, ela é só uma parte do quadro. A realidade de Brasília hoje em dia é bem mais complexa, cheia de paradoxos. Vamos voltar ao plano original. A ideia era criar uma cidade controlada, projetada para ter no máximo umas 500 mil pessoas até o ano 2000. Pois é, mas a realidade, ela simplesmente explodiu todas as projeções. Hoje, o Distrito Federal já tem quase 3 milhões de habitantes. E é aqui que mora o grande paradoxo de Brasília. O miolo, o núcleo planejado, o plano piloto, ele continua rico, organizado. Mas todo aquele crescimento gigantesco e sem planejamento acabou criando um anel de cidades satélites em volta. E o resultado? Um cenário de profunda desigualdade social, vivendo bem ali, do ladinho da utopia modernista. Mas, apesar de todos esses desafios, a visão original de Brasília ainda é celebrada no mundo todo. Não é à toa que o seu design único rendeu à cidade o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. É um baita reconhecimento do seu impacto na arquitetura e no urbanismo. E isso tudo nos traz à pergunta final. Afinal, Brasília é aquela utopia modernista que os seus criadores sonharam, ou será que ela se tornou uma bela e complexa contradição? Um lugar de arquitetura deslumbrante e muita riqueza, mas que convive com uma enorme desigualdade e um crescimento caótico? Talvez a resposta seja as duas coisas. Um monumento a um sonho muito audacioso e, ao mesmo tempo, um reflexo perfeito, vivo, de todas as complexidades do Brasil de hoje.